Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Instagram do Ministério Ágios. Nós estamos ao vivo no Instagram Ágios Ensino e estamos aqui para o nosso estudo bíblico. E quarta-feira, todas as quartas, nós gravamos aqui estudos bíblicos e estamos com o tema dureza de coração. O pastor Wendel iniciou esse tema na quarta-feira passada e hoje a gente vai continuar a falar um pouco sobre o tema dureza de coração. O que é dureza de coração e quais são as consequências da dureza de coração para a humanidade, para o homem, para a nossa vida aqui na Terra. Então, se você está acompanhando essa aula pelo YouTube, você pode também nos seguir no Instagram, @agiosensino, lá no Instagram. Se você está acompanhando pelo Instagram e ainda não conhece nosso canal no YouTube, é só procurar no YouTube Ágios, só Ágios, não tem Ministério Ágios no YouTube, é só Ágios. Então vamos lá. Na aula passada, quarta-feira, quem acompanhou, sabe que o pastor Wendel deu início a esse tema de dureza de coração. E nós vimos ali, recapitulando, trazendo um pouco o que foi ministrado, para que a gente possa entrar na continuação desse tema, nós vimos que a dureza de coração é a condição do homem que conhece a Deus, mas rejeita a Deus, né? É a condição em que se encontra o homem quando ele conhece a Deus, ele sabe que Deus existe, ele teve contato com Deus, mas ele rejeita, ele não aceita, ele não o glorifica como Deus, né? E essa dureza de coração, na verdade, a gente pode até associar ou fazer uma analogia com uma cauterização ou com uma calosidade. O coração do homem, ele se torna ali um terreno duro, endurecido, como se fosse uma pele que está ali com um calo, que já ficou, já vem sendo machucado há muito tempo, e de tanto ser machucado, ele vai formando aquela crostazinha e ele já não sente mais nada, né? Você sabe que quando o calo ele fica endurecido, ele forma aquela crosta, você nem sente mais, não incomoda. Enquanto ele está a pele sensível, avermelhada, com bolha, você sente, você não consegue calçar um sapato. Mas quando começa a formar o calo, ou seja, endurecer aquele tecido, aquela região, você não sente mais nada. Então, trazendo isso para nosso tema, assim funciona com o coração do homem quando ele está nessa situação de coração endurecido. O homem rejeitou tanto a Deus, ele conheceu a Deus, mas ele rejeita tanto, ele nega a Deus, ele nega a divindade, a glória, ele deixa de glorificar a Deus, e aí ele vai ficando cada vez mais duro. E chega um momento em que o coração dele fica tão duro que ele não sente mais, ele não ouve mais a Deus, ele não sente mais essa conexão com o Criador. É como se Deus não existisse para ele. Então, a dureza de coração é isso, é a condição do homem quando ele conhece a Deus, mas ele rejeita Deus. E aí a gente está estudando isso em Romanos, no capítulo 1. Foi visto semana passada já alguma parte desse texto, acho que a partir do verso 18. E hoje a gente vai entender quais são as consequências, ou pelo menos algumas das consequências, as consequências trazidas aqui no capítulo 1 de Romanos, para a dureza de coração. O que acontece? O que gera? Nós vimos que a dureza de coração ela é originada dessa rejeição do homem a Deus. Então, o homem rejeita Deus, o homem não glorifica Deus como tal, e aí ele começa a endurecer o coração dele começa a ficar endurecido. E aí, o que acontece em seguida? Quais são as consequências dessa dureza de coração? Nós vamos ler aqui um texto que está em Romanos, continuando o nosso estudo. Romanos capítulo 1, versos... Vamos ler aqui 22, eu vou ler alguns versos, do 22 ao 31, mas não vamos ler todos, vamos ler alguns aqui. Então vamos lá, a partir do verso 22. Diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual,
segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí vamos para o verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. No verso 32 diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então nós vemos como é séria a condição do homem quando ele está com o coração endurecido. Isso aí, na verdade, se você vier lendo Romanos 1, a partir do verso 18, você vai ver que é um ciclo, é um desenrolar de situações que vão acontecendo, que vão gerando essas consequências que a gente acabou de ler. E são muitas as consequências. E se vocês pararem um pouquinho para refletir nesse texto que a gente acabou de ler, vocês vão observar que o mundo em que nós vivemos está cheio dessa maldade que foi lida aqui e que foi escrita ali pelo apóstolo Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele escreve ali algo que a gente está vendo na nossa sociedade hoje. Então, vamos ver cada verso de forma individual, vamos ver um ponto por ponto. Então, nós vemos aqui, na aula passada, nós vimos que os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os pensamentos deles tornaram-se fúteis, tornaram-se tolos, e o coração insensato deles obscureceu-se ou endureceu. E aí vem a consequência, que é a primeira que a gente vai ver aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o que acontece? A sabedoria dos homens se torna loucura diante de Deus. Aquilo que é sábio, que é considerado algo sábio para os homens no nosso mundo, na verdade é loucura para Deus. E aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O mundo afastado de Deus, o mundo onde os homens estão com o coração endurecido, o mundo que se afasta de Deus, ele reconhece como sabedoria pensamentos e teorias que são totalmente contrários ao que a palavra de Deus ensina. Então, só para a gente ter um exemplo, eu fiquei pensando e fiquei meditando nesses textos e pensando que exemplos eu poderia trazer aqui para a gente entender o que é. Em que a gente pode observar na nossa vida, no nosso mundo, situações em que os homens, dizendo-se sábios, na verdade, parecem loucos, né, aos olhos de Deus. Então, por exemplo, a sabedoria do mundo, ela diz, ela ensina, ela perpetua uma ideia de que o homem e todos os seres vivos e todo o universo, ele foi criado e ele chegou até o ponto em que nós estamos através de evolução, né? É a chamada teoria do evolucionismo, que foi ali formulada por um cientista chamado Charles Darwin. Essa teoria defende que o processo de evolução das espécies de seres vivos, ela vem acontecendo através de modificações lentas e progressivas de acordo com o ambiente em que as pessoas vivem, em que os animais vivem, em que as plantas estão ali. Então, todos os seres vivos viriam desse processo evolutivo. Isso é a teoria evolucionista e é considerado sabedoria para o mundo. Hoje, se você pegar qualquer livro de ciência do seu filho na escola, você vai ver que é ensinado que o homem vem dessa evolução. Existiu o homem lá, eles não entendem que o homem foi criado perfeito como é hoje, né? Como Deus criou, mas dizem que o homem veio de um processo evolutivo.
A palavra de Deus diz em Gênesis 1, versos 1 e 2, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aí a sabedoria do mundo e a palavra de Deus, o que diz. Então a sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. E a palavra de Deus, se eu chegar para alguém que não é cristão, se eu disser, não, o mundo não vem de evolucionismo, não vem de explosão, as pessoas... Deus criou a gente assim. Se eu disser, eu não sou um animal, eu sou um ser humano, Deus me criou diferente dos animais, vão dizer que eu sou louca. Se você for discutir isso com qualquer pessoa que não acredita na Bíblia, você vai dizer que é louco. E tem até cristão que acredita no evolucionismo, não é uma coisa meio louca. Mas a sabedoria do mundo, ela é contrária à palavra de Deus. Outra coisa que talvez esteja um pouco mais perto da nossa realidade. O que é que a sabedoria do mundo diz? Que o estudo, você já ouviu isso e provavelmente você já disse isso. O estudo é o bem mais importante que os pais podem deixar para os filhos. Diz a sabedoria do mundo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A sabedoria do mundo diz, olha, o estudo, uma faculdade, seja lá o que for, o estudo é o bem maior que você pode deixar para os seus filhos. E a gente age como se, de fato, isso fosse uma verdade absoluta. Mas a palavra de Deus diz que o maior bem que você pode deixar e ensinar para os seus filhos é instruí-los com a palavra do Senhor. Então, os homens dizendo-se sábios, a gente acha que isso é uma sabedoria, a gente até acha bonito isso, né? Uma pessoa que se esforça, que faz o impossível até para deixar um estudo de qualidade para os filhos. A gente vê que a sabedoria do mundo é loucura, comparada aqui com a palavra de Deus. Então, os homens, uma das consequências da dureza de coração é essa, que os homens dizendo-se sábios, na verdade, eles se tornam loucos. Eles formulam teorias, eles aparentam uma sabedoria, mas que, na verdade, está totalmente contrária à palavra de Deus. Verso 23 diz assim: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso é o que a gente conhece como idolatria, né? Uma outra consequência da dureza de coração é a idolatria. O que é trocar a glória? Trocar a glória de Deus é deixar de adorar a Deus e passar a adorar homens, passar a adorar animais, passar a adorar seres, outros, astros, estrelas. Isso é trocar a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança de homem, de pássaros, etc. Então, a idolatria. O homem endurece o coração e isso faz com que ele, se ele não adora mais o Criador, a gente tem dentro de nós um impulso de adoração, porque nós fomos formados assim, então a gente vai ter que adorar alguma coisa. Se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Você tem um Deus na sua vida, eu não sei qual é, mas você tem. Pode não ser o Deus que eu sirvo. Então, se você não adora a Deus, os homens, quando têm esse endurecimento no coração, eles passam a idolatria, a praticar idolatria. No verso 24, nós vemos, verso 24, outra consequência. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Então vamos lá. O que é Deus entregar os homens a esses desejos do seu coração? Não é que Deus, por sua própria vontade, quer que os homens pratiquem aquilo que está, essa perversidade que está no coração deles, mas chega a um ponto em que Deus não vai forçar o homem a adorá-lo, nem a segui-lo, nem a ouvi-lo, nem a obedecê-lo.
Então Deus simplesmente vai chegar a um ponto em que Ele vai lavar as mãos. E isso é algo que acontece, nesse ponto aqui, a gente pode até pensar que acontece justamente porque aquele homem que rejeita Deus, que ouve sobre Deus, mas o rejeita, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura amada de Deus, mas ele não é filho. Deus não deseja que ele se perca. Deus não deseja que o coração dele se endureça. Mas uma vez que ele, tendo a sua liberdade de decidir, se adora a Deus ou se afasta de Deus, ele decide rejeitar a Deus, a partir dali Deus já não age. Deus já não vai. É diferente de se isso acontecer, por exemplo, com alguém que é filho de Deus. Alguém que é filho de Deus, que já recebeu a Jesus como seu Salvador, que se reconciliou com Deus através de Jesus, essa pessoa começa a esfriar, começa a se afastar, começa a praticar atos que ela, quando estava mais próxima de Deus, não praticava. Então, se ela começa a se afastar de Deus, ela é filha e Deus vai querer resgatar essa pessoa. É diferente essa situação aqui. Essa situação é de alguém que não é filho de Deus. É de alguém que ouviu sobre Deus, mas não quis, mas rejeitou. Então, Deus não vai agir. Ele vai deixar que a pessoa faça o que ela quer fazer. Então, aqui é isso que está querendo dizer. Deus entrega o ser humano aos desejos pervertidos de seu próprio coração. Então, só que para a gente, talvez essa coisa de eu ter dito Deus não vai agir, pode ficar dúbio. Então, só para esclarecer, Deus já fez a obra completa que Ele teria que ter feito, que foi enviar Jesus para reconciliar os homens com Ele, certo? Ele já fez essa obra, o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Ele envia o seu Espírito Santo, quando Jesus sobe ao céu, Deus deixa aqui o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa agir, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem, ele pode rejeitar. O homem, ele pode ouvir sobre Deus, pode ser ministrado. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que ouviram sobre Deus e rejeitam Deus? Não querem. Então, não é que Deus não faz nada. Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Ele já fez a obra está feita. Ele já deu o presente da salvação para aquele que crê. Mas se o homem rejeita, aí Deus chega um ponto que Deus não vai mais agir na vida daquela pessoa. Então Deus entrega o ser humano aos desejos pervertidos do seu próprio coração. O coração dele já está endurecido, já está obscurecido, e aí ele vai fazer o que bem quer, né? Deus lava as mãos em relação ao homem que o despreza, pois ele não força os homens a adorá-lo. Deus não vai forçar ninguém a adorá-lo. Então a gente vê que, como eu disse, tudo é meio que consequência uma coisa da outra. E a gente vê, como consequência da idolatria e do desprezo por Deus, o homem, quando ele passa a ser idólatra, ele deixa de honrar a Deus. Ele passa a honrar outras coisas, não é? Então, quando o homem deixa de honrar a Deus, ele também começa a perder a noção do seu próprio valor. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Na hora que eu deixo de honrar aquele que me criou, a imagem dele, que sou eu e são os meus semelhantes, também passa a perder valor. Então a gente não tem mais essa noção do valor das pessoas. E perdendo o valor, o que acontece? O homem começa a entregar o seu corpo a práticas que são desonrosas ao próprio corpo. E é isso que a palavra aqui está dizendo. Que Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos dos seus corações. Os homens tinham desejos pecaminosos nos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Degradação, desonra, né? Para sujar os seus corpos. Então, se você não honra a Deus, e você não honra aquele de quem você foi feito, de quem você foi gerado, você começa também a desvalorizar, embora você até nem imagine que isso aconteça, você começa a desonrar e a desvalorizar a criação, os homens. E aí, com a perda do valor da vida humana, o desrespeito a vários outros direitos vai só aumentando e aumentando. E é o que a gente está vendo hoje. Então, pessoas, por nada, matam umas às outras. Vai assaltar, se você não der, às vezes por causa de um relógio, um celular, mata. Então, assim, qual é o valor que a vida humana tem? Não tem mais valor, não tem valor. Porque o homem que se afasta de Deus, ele perde essa noção do valor
da pessoa. Então, ele não dá valor a si mesmo, porque ele entrega o seu corpo a várias práticas que são desonrosas, e ele não valoriza o outro, o seu semelhante, da mesma forma. No verso 25, nós vemos aí outra consequência da dureza de coração. Diz assim, que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador. Adorar e servir coisas e seres criados, a gente sabe que é a idolatria, nós já falamos. Mas eu queria aqui destacar esse ponto que trata de trocar a verdade de Deus pela mentira. Hoje nós vemos bem claro, se você tem um pouquinho, se você conheceu a Deus e você tem um pouco de entendimento da Bíblia, você basta ligar a TV ou ter uma conversa com pessoas aí na rua, no seu ambiente de trabalho, seja lá onde for, você vai perceber como os homens abandonam facilmente as verdades de Deus e passam a ensinar mentiras. E essas mentiras são ensinadas como se fossem verdade. E uma mentira que é ensinada como se fosse verdade, daqui a pouco todo mundo acha que é verdade. Porque é assim que acontece. E essas mentiras que são contadas, elas são totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas se você chegar e dizer, não, isso aí que você está dizendo, a Bíblia é contra isso, você vai ser criticado se você chegar dizendo assim. Porque é uma cegueira espiritual, é a consequência da dureza de coração. O homem está com o coração tão endurecido que ele não consegue mais perceber que a verdade de Deus está sendo deturpada. Aí ele começa a ensinar mentiras. Então vamos lá, uma mentira que é ensinada. Uma que é bem século 21. Século 21 é o tempo da felicidade e da autoestima. Isso está sendo ensinado de forma bem categórica, que tem sido muito tema de muitos debates, de muitas palestras, de muito ensino, de muitos livros de autoajuda, etc. A autoestima é algo bom e Deus quer que nós tenhamos autoestima. Mas a origem desse ensino da autoestima, muitas vezes é uma origem mentirosa. Então, você deve ter ouvido aí algumas vezes alguém dizer que o importante é você buscar a sua felicidade. Então, uma mentira que é ensinada hoje, como se fosse verdade, todo mundo... Eu vejo o crente botando no Instagram, que se você estiver feliz, está tudo bem. Eu fico assim, a pessoa já leu a Bíblia, já abriu, já escutou uma pregação, porque parece que é totalmente diferente daquilo que ela está... A gente vê demais frases assim sendo repetidas por esses filósofos aí da televisão, esse pessoal que vai na televisão e forma opinião, né, os formadores de opinião, e as pessoas começam a achar que é isso mesmo. Então o que importa é a minha felicidade. Então eu estou infeliz no casamento, eu vou me divorciar e meus filhos e minha esposa e o resto que se dane. Então a pessoa não tem o senso, a noção de valor do ser humano, a pessoa não tem a noção do que é o relacionamento, do que é o compromisso, e ela vai em busca da sua felicidade. Então, essa é uma mentira que é ensinada hoje. Ensinada hoje como se fosse verdade. Outra mentira que é ensinada hoje como se fosse verdade, na verdade vem sendo ensinada aí desde alguns anos, que é uma coisa que está bem nas universidades, no ambiente universitário, é algo que foi ensinado ali pelo marxismo, né? O marxismo é uma teoria aí, originada por Karl Marx, e teve outros teóricos, outros teóricos vieram seguindo essa teoria. Mas para o marxismo, lá num livro que Marx escreveu com o seu colega lá, seu amigo Engels, o livro chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro, entre outras coisas, é um livro que eu li quando estava na faculdade. Não lembro de muitas coisas, mas lembro de algumas coisas. E uma delas é que a origem da opressão na sociedade está na família. A família é o primeiro núcleo de opressão para o marxismo. Então é ensinado isso, é ensinado nas faculdades. Seu filho vai entrar na faculdade, se ele for para um curso de humanas, ele vai aprender isso. Ele vai aprender que a família é a origem, é o germe, é o núcleo da opressão, que começa ali e dali se expande para a relação patrão-empregado e etc. Né? Porque o marxismo ele busca essa quebra dessa opressão entre os dominantes e os dominados.
Então, para o marxismo, é ensinado dessa forma. O relacionamento entre marido, esposa e filhos é uma relação de opressão e é uma relação que acaba sendo quase de escravidão. E para eles, essa família tradicional ela precisa ser abolida. Os filhos têm que se rebelar contra o pai opressor, a esposa tem que se rebelar contra o marido opressor. E a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Mas se você for dizer o que a palavra de Deus diz, vão dizer que você é louco. A palavra de Deus diz, Efésios 6, 1, 3, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor, Efésios 5, 22. E diz também acerca dos maridos, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, Efésios 5, 25. Então nós vemos aí verdade da palavra de Deus que não é contada hoje. Hoje os homens contam, perpetuam e acreditam em mentiras frontalmente contrárias à palavra de Deus, que são contadas e que nós vamos engolindo, nós vamos acreditando. E se você não tiver a verdade da palavra de Deus impressa no seu coração, inscrita no seu coração, você vai facilmente ser ludibriado por essas mentiras que o diabo tem plantado nas escolas, nas universidades, na televisão, nas mídias, nos livros. E nós temos que ter cuidado, porque isso é um sinal. Se você está acreditando nisso, isso é um sinal que seu coração está começando a ficar endurecido para a palavra de Deus. E a gente tem que se voltar para o Senhor, para aprender dele. Voltando aí ao nosso estudo sobre as consequências da dureza do coração. Então, o último verso que nós vimos foi o verso 25. E vamos ver mais alguns versos aqui que trazem algumas outras consequências, né? Do verso 28 ao 31, a gente vê várias consequências, várias características do homem que está com o seu coração endurecido. Várias consequências da dureza de coração. No verso 28 diz assim: visto que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aqui tem uma explicação. Eu achei uma versão que eu entendi melhor lendo nessa versão esse texto especificamente, que é a NVT, nova versão transformadora. Ele diz assim: visto que os homens consideraram que conhecer a Deus é algo inútil, né? Ou seja, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entrega a um modo inútil de pensar. Então, eles usam essa tradução, e eu achei interessante porque na hora clareou assim, o que ele estava querendo dizer. Então, os homens começaram a entender, a considerar que o conhecimento de Deus era algo inútil. Então, Deus, como eu falei anteriormente, ele entrega a um modo inútil de pensar. Ele não vai mais se comunicar com aquele homem tentando convencê-lo do contrário daquilo que ele acha, né? E aí vem aqui uma série de pecados, uma série de perversidade, de iniquidade, que os homens vão praticando por causa dessa dureza de coração. Aqui tem vários, né? Só para exemplificar. Tem ganância, né? Que é a avareza, amor ao dinheiro. Os homens se tornam amantes do dinheiro, começam a praticar o mal por causa desse amor ao dinheiro. Depravação é a prostituição. Como diz o pastor Micael lá na Ibavinha, ele diz assim: é no meio da canela. Depravação é prostituição no meio da canela. É quando está numa situação que você imagina Sodoma e Gomorra, é mais ou menos aí. Então, depravação, degradação moral, inveja, homicídio, né? O homem não enxerga mais valor no seu semelhante, então mata por qualquer coisa. Rivalidades, engano, malícia. Bisbilhoteiros, que é fofoqueiro, né, fala mal dos outros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, quando eu li isso aqui, eu digo, é só o que tem hoje em dia, gente. É gente atrevida, malcriada, desrespeitosa, irreverente. Você vê nessas manifestações contrárias aos princípios da família, aos princípios cristãos, as pessoas são irreverentes, são insolentes, desrespeitosas com a nossa fé. As pessoas se vestem de Jesus Cristo e fazem coisas horrorosas, se passando pelo nosso Senhor. Então, são pessoas desrespeitosas, né? Os homens se tornam assim quando o coração deles está endurecido.
arrogantes, né, soberbos, aquele que se acha em posição superior, se acha superior a Deus e superior aos demais. Homens presunçosos, homens que inventam maneiras de praticar o mal, né, ficam articulando como praticar o mal. Insensatos, desleais. Esse desleal aqui é desonesto, infiel na sua palavra. Anos, sei lá, décadas atrás, se você firmasse qualquer contrato com uma pessoa na palavra, você confiava que ela ia cumprir. A palavra do homem tinha algum valor, porque a sociedade, ela, mesmo não sendo perfeita, mesmo sendo uma sociedade em que havia pecado, as pessoas tinham um certo temor de fazer o mal. Então, era uma sociedade que não tinha tanta criminalidade, por exemplo, como tem hoje. A palavra das pessoas tinha valor. Hoje em dia, a palavra não tem valor algum. Você não consegue fazer nenhum contrato, nada com alguém de boca, porque mesmo que ela assine o contrato, o risco dela descumprir é grande. Eu trabalho no Poder Judiciário e estou cansada de ver processo de cobrança de aluguéis, né, de contrato firmado em cartório e tudo lá, mas a pessoa não paga. Assinou e não paga. Processos de transferência de propriedade de veículo, que você compra o veículo, aí você não passa para o seu nome, e a pessoa que vendeu fica recebendo multa, recebendo notificação, recebendo débitos do Detran, porque aquele que comprou não transferiu para o nome dele. Você não consegue mais confiar em ninguém hoje, porque os homens são desleais. A dureza de coração na nossa sociedade, né, sempre existiu, porque o pecado sempre existiu no mundo, mas está num modo, né, como está se aproximando aí, nós cremos, a volta de Cristo, então o mundo está se tornando cada vez mais afastado de Deus, e mais afastado de Deus, com mais tendência ao pecado. Então, homens desleais, homens sem amor pela família. Gente, isso aqui é só o que a gente vê hoje. Pessoas sem amor pela família. E essa falta de amor pela família é ensinada e é institucionalizada nos nossos dias. Então, as pessoas apoiam o divórcio, as pessoas apoiam o aborto, as pessoas apoiam tipos diferentes de família, configurações diferentes de família, se dizendo apoiar, na verdade, a família, cria um tal de dia da família, mas, na verdade, eles estão contra a família. Porque a família, tal como criada por Deus, é como está na Bíblia: pai, mãe e filhos. Homem e mulher e os seus filhos. Então, não tem um homem com a segunda mulher, com os filhos da segunda mulher, com a outra. A família criada por Deus é dessa forma. Mas as pessoas hoje amam aquilo que é contrário à palavra de Deus. Implacáveis, os homens se tornam implacáveis, sem misericórdia. Implacáveis é ser sem misericórdia. É aquela pessoa que é incapaz de perdoar, incapaz de oferecer o perdão, de oferecer misericórdia para aquele que lhe ofendeu, para aquele que lhe feriu. O que a gente vê hoje? Se você aconselhar alguém a perdoar outra pessoa, se essa pessoa não conhecer a palavra de Deus, ela vai dizer: quem perdoa é Deus, eu não. Então, há na sociedade uma tendência, e até uma coisa que é muito aceita, de você não perdoar e tudo bem. Porque as pessoas acham que quem tem que perdoar é Deus, eu não perdoo. Então, os homens estão implacáveis, sem misericórdia. Então, o que a gente vê? Aí foram alguns exemplos, né? Não tem como falar de cada coisa dessa de forma detalhada. Mas a gente vê que todo tipo de perversidade, a iniquidade, todo tipo de sentimento ruim e atitude ruim, ela é fruto do endurecimento do coração do homem. Porque se o homem tivesse o coração sensível à voz de Deus, ele não ia praticar essas coisas. Ou ainda que ele praticasse, ele se arrependeria e ele não praticaria mais. Então nós vemos as pessoas fazendo mal umas contra as outras, né? Como eu falei aqui, o latrocínio, a pessoa vai roubar e por causa de alguma coisa mata, né? Infidelidade nos contratos, como eu já falei, pessoas que falam mal umas das outras, pessoas caluniadoras, enfim. Nós vemos todo tipo de maldade e tudo isso vem do endurecimento de coração. Na hora que o homem se torna duro para Deus, na hora que o homem rejeita Deus, ele vai se tornar cada vez pior. Porque o homem sem Deus, gente, isso sou eu, é você, é qualquer pessoa. Não existe essa pessoa boazinha que sem Deus vai ser sempre boazinha, não. O homem sem Deus, ele é duro de coração. Ele pode até ser para a sociedade uma pessoa boa, digamos assim,
Pessoa honesta, uma pessoa boa, que, né, cuida da família, que paga suas contas. Mas no íntimo dela vão ter questões particulares em que o coração dela vai estar endurecido. O homem sem Deus, o homem afastado de Deus, o coração dele é duro e ele vai praticar o mal. Outra consequência, e aí a gente já vai sair um pouco desse texto de Romanos agora e vai ler um texto que está no Evangelho. A dureza de coração, ela impede a pessoa de entender a Deus, entender a palavra de Deus. Tem um texto que está em Marcos, eu não vou ler esse texto, mas eu vou citar. É um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21. Então eu vou contar o que houve aqui nessa história. O que aconteceu? Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação, uma multiplicação de pães e peixes ali. Isso no capítulo 8, logo no início, se você for ler, você vai observar. Então Jesus tinha realizado esse milagre da multiplicação. Uma multidão, milhares, tinham se alimentado de poucos pães e poucos peixes que Jesus orou, deu graças e multiplicou. E quando encerrou aquela refeição, vários cestos foram recolhidos com aquilo que sobrou. Né? Nós conhecemos essas passagens sobre a multiplicação de pães e peixes, são bastante conhecidas. Então, depois disso, o que acontece? Depois disso, Jesus se retira com seus discípulos, e aí o texto vai dizer que os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Eles tinham passado por esse episódio da multiplicação de pães e peixes, e aí eles estavam indo para um outro lugar com Jesus, e eles tinham se esquecido de levar pão. Aí Jesus advertiu eles, dizendo assim: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus estava falando ali, não era de fermento de pão, né? Jesus estava falando da influência negativa dos fariseus, do mal dos fariseus. E aí ele disse: tenham cuidado com essas influências. E eles ficaram discutindo entre si, dizendo, ele está dizendo isso, Jesus está dizendo isso porque a gente não tem pão, né? Então eles acabam de sair de uma multiplicação. Um milagre espetacular tinha acontecido. Milhares de pessoas tinham se alimentado de poucos pães e poucos peixes. E aí ele diz: não, Jesus está dizendo isso porque a gente não tem pão. Então você vê como a dureza de coração deles fez com que eles não entendessem o que Jesus estava dizendo. Como é que eles acabam de experimentar um milagre e aí eles agora estão preocupados porque não tem pão. Aí Jesus diz assim, percebendo a discussão, Jesus diz: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Cabeção, né? Jesus quase diz assim. Cabeção, pelo amor de Deus, perceba. Seus corações estão endurecidos. Eu digo assim, gente, mas eu acho que Jesus ficava olhando: meu Deus do céu. Meu pai, por que me mandaste para esse trabalho? Que é o povo de coração duro, viu? Jesus disse: como é que vocês não perceberam? Vocês não estão compreendendo o que eu estou dizendo, não. Seus corações estão endurecidos. Olha o que Jesus diz. Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Gente, tinha acontecido há pouco tempo a multiplicação. Eles já estavam discutindo por causa de pão. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles disseram: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, que era a que tinha acontecido, era essa, dos 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 7. Aí Jesus disse: vocês não entendem ainda? Estou falando de pão não, minha gente, né? Aqui no nordestinês era assim: menino, não é pão não o problema que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com pão, criatura de Jesus. Avestado. Não é pão. Eu estou falando de outra coisa mais importante, do fermento, da influência maligna que Satanás plantou ali no coração dos fariseus, e eles estão querendo que vocês também entrem por esse caminho. Não tem a ver com pão. Então vocês percebam que mesmo tendo olhos e ouvidos, o coração endurecido não consegue ver nem ouvir as coisas de Deus. A gente tem olhos e ouvidos, mas as coisas de Deus estão acontecendo na nossa frente, a gente não percebe. E você veja que o mundo hoje está assim. Acontecendo um monte de coisa. É pandemia, é tempestade, é terremoto, é vulcão que entra em erupção não sei aonde. E um monte de gente morre. E as pessoas, não
estão nem aí, assim, nem param para pensar, será que isso tem a ver com a profecia, aquelas coisas que os crentes dizem, né, que Jesus vai voltar? O povo não está nem pensando nisso não, gente. Se a gente for dizer que é porque Jesus vai voltar, vão ficar rindo da cara da gente. O povo não está nem aí. As pessoas estão com o coração endurecido. Por quê? Não conseguem ouvir as coisas de Deus, né? E aí você percebe que nessa passagem específica da multiplicação, além de você não conseguir enxergar, não conseguir entender, parece que o coração endurecido faz com que a pessoa não persista em fé. Porque ela vai esquecendo das obras que foram feitas. E aí você com certeza deve conhecer alguém assim. Alguém que viveu um milagre, viveu alguma coisa, que Deus chegou com providência, mas a pessoa tem um coração tão duro para Deus que ela esquece rapidamente aquilo que foi feito. Pessoas que viveram milagres, mas que não deram glória a Deus, não lembram, não reverenciam a Deus, não passam a viver uma vida para Deus, mesmo tendo recebido provisão, mesmo tendo recebido uma cura, né? Tem pessoas que são curadas e continuam sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tem pessoas que são alimentadas quando está tudo faltando na sua casa e elas continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Coração endurecido. Não reconhecem, não lembram, esquecem das obras de Deus. A dureza de coração faz com que a pessoa não entenda a palavra. Não entenda, né? Outra coisa, a dureza de coração, ela traz a ira de Deus sobre os homens. E isso aqui é muito explicado ali no texto de Romanos. Romanos fala sobre isso, né? A gente vai pincelar aqui, porque é uma aula e a gente já está se estendendo um pouquinho nessa aula. Mas vamos falar um pouco dessa ira. A dureza de coração, ela atrai a ira de Deus sobre os homens. Porque o homem afastado de Deus, ele vai atrair a ira de Deus. Né? Romanos 2,5 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então não é Deus que quer derramar ira sobre ninguém, mas as pessoas, quando insistem em ir contra Deus, insistem em ter o coração endurecido, ela vai acumulando sobre si ira de Deus, né? A justiça. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, gente, só para tentar explicar uma questão específica, porque às vezes quando a gente fala de ira de Deus, e aí vem uma lista de pecados, né? Até em outros textos vai ter. Uma lista de pecados quem pratica isso não vai ver a Deus. Quem pratica tal e tal coisa não tem o perdão. Na verdade, a ira de Deus ela vem sobre os homens que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Não é sobre mim e sobre você, que cremos em Deus, que estamos andando com Deus, mas que vacilamos aqui e ali porque somos falhos, somos humanos. Não é isso. É o homem que rejeita Deus e por rejeitar a Deus ele diz: eu não acredito em Deus, ou eu não quero esse Deus, eu não creio que existe um Deus que vai me orientar em relação a esse aspecto da minha vida, portanto eu vou fazer o que eu bem entender. É sobre essas pessoas, sobre essas práticas que vem a ira de Deus. Então nós que somos filhos de Deus, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós já temos nossos pecados pagos, nós estamos remidos e redimidos em Jesus. Deus não vai nos cobrar os nossos pecados, porque eles já foram quitados em Jesus. Agora, aquela pessoa que rejeita a Deus e aí fica praticando a injustiça e se lambuzando na lama do pecado, cada vez mais se sujando no pecado, é sobre essa situação que a palavra aqui está dizendo, que a ira de Deus vem. O coração do homem endurecido, ele não entende a palavra de Deus, ele rejeita a Deus, se afasta de Deus e por causa disso, ele atrai sobre si a ira de Deus. E disso a gente não tem como fugir, né? Então, há situações na Bíblia em que a ira de Deus foi manifesta. Tem a situação ali de Noé, né, do dilúvio, ali foi uma manifestação da ira de Deus.
Ali Deus salvou aquele reduto, aquelas poucas pessoas que ainda queriam viver para Ele. Vai em Sodoma e Gomorra, também a mesma situação. Então, há situações em que a ira de Deus se manifesta. E a ira de Deus vai se manifestar perfeitamente no fim dos tempos, no juízo final. A dureza de coração, ela também nos torna inúteis para servir ao Senhor, né? Tem um texto em Jeremias que diz, ele conta uma história assim, que é Jeremias 13, mas eu vou contar o contexto aqui para vocês entenderem. Deus diz para Jeremias pegar um cinto de linho, e aí Jeremias traz o cinto para Deus, e Deus diz, enterre esse cinto, vá e enterre em algum lugar. E tudo bem, Jeremias vai e enterra aquele cinto. Aí depois de um tempo, Deus diz para Jeremias buscar o cinto. E aí quando ele desenterra aquele cinto de linho e pega, o cinto está podre, não serve mais para nada. Ele está inutilizado. E aí Deus diz a Jeremias assim, este povo ímpio, aí ele estava falando do povo de Israel, mas se aplica para nós. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Então Deus fez tudo isso para que Jeremias entendesse. Um cinto, ele só tem utilidade se ele estiver amarrado na cintura. Nós só temos utilidade se estivermos juntos de Deus. Se estivermos próximos do nosso Criador. Se estivermos servindo a Ele, entendendo para que Ele nos chamou. Se não for para isso, se eu que sou o cinto, não estou amarrado na cintura, no caso da roupa ali, né, que ele está dizendo, não serve para nada. Então, um cinto foi colocado numa situação, numa função que não era dele, ele estava enterrado. Quando Jeremias foi resgatar, o cinto estava podre, não servia mais para nada. E assim somos eu e você, quando a gente não está servindo ao nosso Criador, quando a gente não está aberto e sensível para ouvir a voz de Deus. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Esse povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, que é idólatra, esse povo é como aquele cinto. É um povo inútil. Não serve. São inúteis para servir ao Senhor. Não tem como servir ao Senhor, porque é duro de coração. O seu coração está insensível. Então, gente, é isso. Recapitulando, para encerrar essa aula, consequências da dureza do coração do homem, né? Homens que, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, ou seja, a sabedoria do mundo que vai totalmente contrária à sabedoria de Deus, né? Idolatria é outra consequência da dureza do coração. Idolatria, impureza e degradação, impureza sexual, degradação, depravação, iniquidade, consequência da dureza de coração. O homem começar a acreditar e a ensinar mentiras totalmente contrárias à palavra de Deus, né? Tanto é ensinado como é acreditado e é perpetuado. Isso é uma das consequências da dureza de coração. Outra consequência é que o homem não entende mais, não entende a palavra de Deus, não entende aquilo que é ensinado, não entende o que é dito. Os olhos deles parecem estar fechados e os ouvidos tapados para a palavra de Deus. Todo tipo de perversidade, todo tipo de maldade, tudo aquilo que você vê na televisão, meu Deus do céu, onde está Deus? Deus está lá, no mesmo canto de sempre. Os homens é que não reconheceram a Deus como Ele é. Os homens é que não glorificaram a Deus. Não tem nada a ver com Deus o que está acontecendo porque Deus permite, porque Deus deixa. Não. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obriga ninguém a estar sensível à voz dEle. Deus quer se relacionar conosco, mas Ele quer se relacionar como um pai, se relaciona com filhos. Ele não nos obriga, né? A dureza de coração também nos torna inúteis para servir a Deus, né? Nosso coração duro se torna inútil. E a dureza de coração atrai a ira de Deus sobre nós. E esse eu acho que é a consequência mais trágica, porque é isso que vai acontecer no juízo final, né? Os homens que persistirem em estar afastados de Deus, em estar com o coração endurecido, eles vão estar afastados de Deus para sempre, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas não é injusto Deus mandar pessoas para o inferno? Gente, mas enquanto estivemos aqui na terra, você pode escolher andar com Deus ou andar longe de Deus.
Você escolheu andar longe de Deus aqui. Por que você quer passar a eternidade perto dele, se você nunca quis aqui? Deus dá essa escolha. Ele diz ali já no Velho Testamento, né? A gente diz o Deus do Velho Testamento, um Deus carrancudo, mas ele está dizendo, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, escolham, pois, a vida. Deus está o tempo todo nos orientando, nos instruindo, dizendo o que nós devemos fazer, mas Ele não nos obriga. Então nós temos que entender que somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo no mundo. E buscar estarmos sensíveis à voz de Deus, né? Nós que somos cristãos, tentar dar mais atenção à palavra de Deus, porque às vezes mesmo os cristãos não dão o valor que a palavra de Deus tem, e por causa disso o seu coração acaba se endurecendo, porque se ele não dá valor, não lê, não medita, ele vai começar a acreditar nas mentiras que o mundo ensina, porque se ele não sabe o que é a verdade, as mentiras facilmente vão encontrar um canto no coração dele. Amém? Deus abençoe a todos, espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula, eu fui muito abençoada. E Deus abençoe. Na quarta-feira continua esse estudo sobre dureza de coração com outro professor. Quem é, Wendel? Com a professora Juliane, na quarta-feira que vem. Amém? Semana que vem é sobre o pecado, não é? Continuação desse tema, agora falando especificamente sobre o pecado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.